A jornada é difícil, mas o conselho vem do alto. Você não caminha sozinho. Você está com Deus hoje. Sabe, queridos, Jesus se assentou em Samaria para falar com uma mulher e pedir água. Mas por quê? Porque, queridos, ele estava cansado. Sim, Jesus estava cansado. Ele era plenamente Deus, mas também plenamente homem. E talvez a gente goste tanto de falar de força dele, não é? Que esquece de algo essencial. Que ele também se cansou. Então talvez você precise ouvir isso hoje. Estar cansado não significa que você é fraco. Se Jesus, ele se cansou, quem te ensinou que você não poderia descansar? A Bíblia, queridos, ela não diz que Jesus estava cansado das pessoas. Não. Nem que ele estava cansado do seu propósito. Também não. Diz que ele estava cansado da caminhada. A jornada, queridos, era longa. Dias andando sob o sol, sem descanso. E às vezes, não é a vida que te quebrou. É o caminho longo demais. E aqui está algo poderoso. É muito fácil julgar alguém quando você só vê um pedaço da jornada dela. Tem gente, queridos, que você chama de fraca, mas na verdade, ela só está cansada. E talvez hoje Deus esteja te corrigindo nisso. Você não é fraco. Você não perdeu a fé. Você não está quebrado. Você só está cansado. Em algum momento, depois de horas andando, Jesus disse algo que ninguém esperava ouvir. Estou cansado. Isso é poderoso. Porque eu sirvo a um Deus que é forte o suficiente, queridos, para nos sustentar e humano o suficiente para nos entender. E talvez, queridos, você precise conhecer o Jesus cansado. Não só o que faz milagres, mas o que senta no meio do caminho. Porque a fé não impede o cansaço. A fé só te dá um lugar para descansar. E aqui vem a pergunta mais importante de hoje. Em qual poço você está se sentando quando está cansado? Porque Jesus se assentou junto ao poço. Mas muita gente, quando está cansada, se senta em lugares que só pioram. Distrações que drenam. Vozes que confundem. Ambientes que secam a alma. E aí, queridos, sai mais vazio do que entrou. Mas Jesus escolheu um lugar de fonte. E quando aquela mulher chegou, ele fez uma pergunta muito simples. Me dá de beber. Mas não era sobre água. Era mais profundo. Era como se ele estivesse dizendo, você nem sabe o que tem dentro de você. E Deus está dizendo isso para alguém agora. O que eu coloquei dentro de você é maior do que esse
cansaço. Tome posse. Você está olhando só para fora, mas Deus, Ele está olhando para dentro de você. Você está vendo o limite, Deus está vendo fonte. E talvez você não precise de mais forças hoje. Talvez você precise de uma decisão. Sentar com Ele, sem pressa, sem cobrança, sem fingir que está tudo bem. Só sentar. Porque tem um tipo de cansaço que não se resolve correndo. Só se resolve permanecendo. Ouça o que Ele te diz. Vinde a mim, todos os que estão cansados. Jesus não disse, queridos, seja forte. Ele disse, vem a mim. E escuta isso. Quando você está cansado demais, aí você começa a lutar batalhas erradas. Você se irrita com quem te ama. Você reage sem pensar. Você se desgasta com coisas pequenas, insignificantes. Porque a sua alma já está no limite. Mas Jesus, Ele disse, senta aqui comigo um pouco. Eita Deus, tão grande. Porque quando você senta com Ele, você começa a ver diferente. Você descobre que ainda existe força. Ainda existe propósito. Ainda existe vida. E mais que isso, queridos, ainda existe Deus dentro de você. Maior é o que está em você. Faz isso agora, como um ato de fé. Comente aí nos comentários. Eu vou sentar com Jesus hoje. Diga isso, queridos, mas com muita fé. Eu vou sentar com Jesus hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece o cansaço que ninguém vê. Aquele cansaço, Senhor, da alma, cansaço da caminhada, o cansaço de tentar, Senhor, e não ver resultado algum. Hoje, nós não corremos. Hoje, nós nos assentamos em Tua presença. Renova forças, restaura o interior e nos lembra que não estamos sozinhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós não estamos sozinhos. A caminhada é difícil, mas o Senhor está conosco em todas elas. Creia nisso, queridos. Você não é fraco, não. Você só precisa descansar no lugar certo. Então descanse hoje. Entregue tudo hoje. Fale com Deus hoje. E você verá como Ele vai agir em sua vida. Amém? Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos já preparadas para você. Aleluia!